Olá, eu sou Humberto Pinheiro. O Assembleia Entrevista de hoje fala com Adalberto Figueiredo. Adalberto é gerente de empreendimentos minerais e gestão ambiental da CBPM. Aliás, é um extraordinário profissional que anda pelos caminhos dos minérios e do mapa mineral da Bahia já de longa data. Adalberto Figueiredo como que se mistura com a própria história das manifestações minerais aqui no estado da Bahia. Geoparque do Morro do Chapéu. Qual a importância desse projeto, doutor Adalberto? Pois é, Humberto, nós estamos com essa missão de introduzir na gestão pública do estado da Bahia a questão dos geoparques. Os geoparques, antes de ser uma unidade de conservação, ele é essencialmente um modo de gerir o meio físico. Isso vem de uma metodologia que está chancelada pela Unesco, que, louvando-se dos parques temáticos que acontecem principalmente na Europa, no entorno de monumentos geológicos que precisam ser preservados, de sítios geológicos que contam a história da Terra ao longo do tempo geológico. Então, esse trabalho é introduzido no Brasil a partir de um trabalho feito pela CPRM, Serviço Geológico do Brasil, que seleciona diversas áreas no país com condições de sediar os geoparques, como uma metodologia de gestão territorial. Entre estas áreas que foram selecionadas pelo Serviço Geológico Brasileiro, nós temos o Geoparque de Morro do Chapéu. É um desses cenários passíveis de ser gerido de forma ou com a metodologia do Geoparque. Nós achamos que essa metodologia é muito importante, porque além de conservar, do ponto de vista do sítio geológico, os monumentos geológicos ali existentes, elas têm o poder de mobilizar aqueles que moram naquele território para participar da conservação e da atração de investimentos do ponto de vista turístico, cultural, né, científico. E essa experiência do Morro do Chapéu já vem empiricamente sendo desenvolvida pela própria superintendência da CPRM aqui no estado e, por conta disso, a CBPM houve por bem apoiar esse espaço. Fazendo de que maneira? Fez uma separata deste livro nacional, editou este livro, esse exemplar, que trata especificamente do Geoparque de Morro do Chapéu. Perfeito. E aí nós elencamos aqui, por exemplo, aqui nessa capa está a Cachoeira do Ferro Doido, né, que tem um monumento geológico, expressão, é um dos geossítios desse geoparque, e que nós estamos fazendo um esforço significativo junto ao governo do estado. Já contamos com vários apoios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Planejamento, para conceituar, no ponto de vista da legislação baiana, tanto do ponto de vista do macroplanejamento plurianual, como também das ações que vão ser desenvolvidas em torno desse geoparque. Perfeito. A FIOL é uma obra que promete mudar a face econômica do estado. É uma obra, diria, estruturante, é uma obra que, de uma ousadia extraordinária, aliás, materializa o sonho do nosso velho Vasco Neto. Doutor Adalberto, Minas de Ferro ao longo da FIOL representa um movimento extraordinário e de uma importância econômica, um resultado final de uma importância econômica muito grande. Extraordinário, Humberto. Nós podemos informar a você, talvez assim em primeira mão, essa história de ferro na Bahia é uma coisa que vem se anunciando já no governo de Juracy Magalhães, digamos assim. Quando ele, num esforço, busca junto à Secretaria de Agricultura, porque na época a mineração era uma função da Secretaria de Agricultura, então ele busca o apoio para que se reconheça algumas ocorrências de ferro na região de Caetité, de Jiquié, melhor dizendo. E o relatório que é feito pelo professor Otto Henrique Leonardo diz que as melhores reservas de ferro estariam em Caetité. Só que nesse momento vem logo depois o esforço de guerra, com o desenvolvimento das jazidas de ferro lá do quadrilátero ferrífero, a Siderúrgica Nacional, do governo Getúlio, tudo isso. Todas as atenções e os esforços nacionais para a atividade relativa à mineração de ferro
se desenvolve no sistema leste, pela Vale do Rio Doce. E como a mineração de ferro é uma atividade de investimentos muito alto e de uma logística muito alta também, com ferrovias até o Porto de Vitória, o desenvolvimento das minas, isso terminou fazendo com que essas atividades, essas possibilidades de mineração de ferro na Bahia terminassem ficando na prateleira, ficasse como um estoque possível de ser mobilizado em algum momento. Quando vem já no pré-2008, que a gente antecipa aí o pré-2008 como um grande corte, porque as commodities começam a ter uma elevação de preço muito alto, chegando o minério de ferro a mais de $50 a tonelada, isso então faz com que aquelas possibilidades que estavam até então marginais criem um aspecto de viabilidade que lhes permite entrar na circulação. Então, a CBPM, como um grande trabalho comemorativo dos seus 45 anos, resolveu fazer um documento que chama Avaliação da Possibilidade de Minério de Ferro no Estado da Bahia, com vistas a fazer uma demonstração e responder as seguintes questões. Existe realmente ferro na Bahia? Onde estão essas jazidas? Quais são as condições de expandir esse processo? Então, a possibilidade de exploração, a jazida de ferro e a FIOL é assim, mão e luva, porque não há possibilidade da gente ter uma mineração sem ter um escoamento assegurado de forma otimizada. Perfeito. E nós estamos falando na mobilização de grandes massas, grandes cargas. Né? Então, o projeto de Caetité com a Bamin, um projeto alçado para a produção de 20 milhões de toneladas ano, requer um esforço de transporte compatível com uma ferrovia. E sem a ferrovia o projeto não existe. Mas aí vinha a indagação, só é Caetité? Onde mais teria ferro? Né? Essa indagação eu fazia também. Pois é. Então, esse trabalho que nós estamos lançando agora no segundo semestre, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, vai demonstrar que só no eixo da FIOL, entre Caetité, até o Porto, você tem mais de, precisamente, como eu estou dizendo aqui, mais de 6 bilhões de toneladas de minério de ferro, 5 bilhões de toneladas. Né? Então, nós temos ferro para muitas décadas, possivelmente para séculos, se a gente considerar uma escala de 20 milhões de toneladas. Então, isso viabiliza por muito tempo o sistema ferroviário e, por conseguinte, o porto na sua ponta, que tem um porto projetado, o Porto Sul, que só faz sentido a ferrovia se você tiver o porto, né? E vice-versa. Então, é um complexo que você vai ter o desenvolvimento a partir da mineração, o transporte ferroviário e o transporte transoceânico com o embarque no Porto do Fiol. Quando eu imagino essa questão da ferrovia, e aí eu me louvo no velho professor Vasco Neto, a gente tem que imaginar que a ferrovia para a Bahia é uma situação estratégica, porque o destino dessa ferrovia é interligar-se com a Norte-Sul, na parte central do país. As grandes cargas e os grandes sistemas de transporte brasileiros estão desenhados e implantados na região sudeste e no norte. Então, eles isolam o Nordeste. Essas estradas transversais, como a FIOL e a Transnordestina, mais ao norte, na margem norte do São Francisco, são fundamentais do ponto de vista estratégico para você fazer interligação com a Norte-Sul, sob pena de permanecer o Nordeste no isolamento nos grandes fluxos de carga, de capitais, de meios de... Você compreendeu essa estratégia? Então, digamos assim, a mobilização em torno da implantação da FIOL devia ser uma coisa que a baianidade devia transformar numa grande motivação de reivindicação nacional para que isso fosse priorizado e agilizado essa implantação. Nós temos a jazida pronta, o governo do Estado está fazendo, desde o governo Jacques Wagner e agora continuado com o governador Rui Costa, um esforço tremendo para que possa mobilizar capitais significativos para a implantação desse projeto, do FIOL e o seu porto respectivo, porque é estratégico para a Bahia. Desse seu ramo inicial de Caetité até o Porto de Ilhéus, e depois a montante indo até a Transnordestina, com a busca das cargas de grão, tem assim o efeito de transformar aquela região sudeste num grande polo de desenvolvimento regional. E inserir
o Estado e a região do Nordeste nesse grande contexto de transporte. Além do mais, eu devo comentar consigo o seguinte: o sistema ferrífero do Sudeste, que é chamado Sistema Leste, sediado na região de Belo Horizonte, no quadrilátero ferrífero, ele é um sistema já extremamente estressado, porque ele já trabalha com minerações há mais de 50 anos. Se a gente imaginar de 45, quando o período da guerra, e esse esforço de produção, de atender a necessidade bélica da época, depois a continuidade de exportação, todo o seu sistema logístico, nós temos mais de 50 anos de esforço mineiro naquela região. No momento em que nasce essa mineração, sem os controles ambientais, sem os esforços ambientais vigentes atualmente. Então, hoje, o Sistema Leste passa por severas, digamos assim, limitações de expandir a sua capacidade produtiva, porque nós acabamos de ver o acidente lamentável da barragem de São Marco, de danos ambientais importantes, que certamente, numa situação hoje com a legislação ambiental vigente, isso seria melhor prevenido, né? Equacionado, etc. Então, um novo sistema de produção na Bahia, ele vai ocupar um pedaço significativo desse esforço, e que nós temos massa de minério de ferro suficiente para ocupar esse espaço. Estrategicamente, a Vale do Rio Doce está transportando ou transferindo parte do seu parque e do seu esforço produtivo para a região norte, para Carajás. Perfeito. Tá? Então, nós temos dois grandes cenários produtivos de ferro, o sistema leste e o sistema norte, e podemos ocupar um espaço absorvendo parte dos esforços produtivos de Minas Gerais. É um momento importante este. E gerido por princípios ambientais totalmente diferentes e modernos. Inaugurados a partir da Constituição, principalmente se tornou impositivo a partir da Constituição de 88, que fortalece a legislação ambiental de forma peremptória, e isso então fará nascer na Bahia um polo produtivo de minério de ferro sob nova égide, sob novo, digamos assim, escopo ambiental. Perfeito, tá certo? Perfeito. Então, precisamos muito dessa ferrovia, o Estado da Bahia precisa muito dessa ferrovia e desse porto. A interligação com a Norte-Sul é fundamental para quebrar esse isolamento da Bahia e do Nordeste nesse fluxo de capitais, de mercadorias e de pessoas e de cargas, enfim, toda a transformação socioeconômica derivada dessa possibilidade de desenvolvimento. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta falando com Adalberto Figueiredo sobre os caminhos da mineração na Bahia. Imagine um lugar onde tempo, trabalho e principalmente amor são doados a quem precisa. Este lugar é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Bahia, onde muitas e muitas pessoas, com seu amor, transformam vidas e pintam todos os dias sorrisos nos rostos destas crianças. Elas precisam muito disso. Elas precisam de você. Doe 1 minuto do seu tempo. Visite o site www.gacbahia.org.br e, com o coração, encontre a sua maneira de colaborar com o combate ao câncer infanto-juvenil no nosso estado. GAC Bahia. O amor realmente transforma. Voltamos com a Assembleia Entrevista com Adalberto Figueiredo e agora respondendo sobre perguntas via redes sociais. Doutor Adalberto, Rafael Borges, lá de Irecê. Quais as regiões da Bahia
que tem encontrado mais minérios? Borges, não? É. A Bahia, já foi dito por alguns que me antecederam, um deles especialmente foi o ex-governador Roberto Santos, na inauguração da prédio da CBPM, que hoje faz, esse ano, 45 anos, que nós vamos falar daqui a pouco. Ele comentava que o reverendo dizia assim que Deus fez o mundo e espalhou na Bahia uma série, abriu a mão com riquezas minerais para comentar sobre a quantidade de minérios e a diversidade que nós temos na Bahia. Na verdade, isso tem uma interpretação técnica e científica muito importante, e a Bahia dispõe hoje de várias regiões onde você tem uma concentração de minerais muito importante. Por exemplo, se a gente imaginar a Serra de Jacobina. Então, a Serra de Jacobina é um acidente morfológico importante e vistoso, imponente, porque você tem uma crista de mais de 150 quilômetros, uns 10 quilômetros de largura, então tem uma pegada visual muito interessante. Ao longo dessa serra, você pode encontrar jazidas, por exemplo, de esmeralda, de ametistas, que são pedras preciosas naquela região. Pode encontrar minérios como ouro. A história mesmo de Jacobina está relacionada, está vinculada à descoberta de ouro naquela região, desde o início do século XVIII. E barita, né, manganês. Então, eu diria que a Serra de Jacobina cromo, é uma das regiões assim fantástica em termos de província mineral que a Bahia dispõe. Né? É uma diversidade enorme, concentrada numa região tão importante, tão, digamos assim, restrita. Perfeito. Né? Você imaginar os mais de 500 mil quilômetros quadrados do território do Estado, você tem ali 1.500 quilômetros concentrado de recursos minerais. Né? E, por isso, a atividade de mineração é tão importante para aquela região, né? Nesse aspecto. Isso sem falar em outros minerais que a gente poderia enumerar. Mas há outras regiões também, nesse sentido. Por exemplo, se a gente imaginar a região aqui do Recôncavo, foi no passado muito importante, a primeira bacia petrolífera importante, né, que deu a vida inicial à Petrobras, a bacia do Recôncavo. E aí temos várias outras, a região sudoeste, lá com as minas de ferro, perfeito. A Serra urânio, das Éguas, Lagoa ali de Real, Belmarco, magnesita. né? Então, eu poderia enumerar várias regiões da Bahia onde temos uma concentração importante de minerais. A Bahia tem uma característica muito significativa. Diferentemente do Pará, por exemplo, onde tem os grandes jazimentos de escala mundial de minério de ferro, por exemplo, nós temos uma diversidade. Nossa diversidade de minerais é muito longa, são mais de 15 minerais de grande produção no estado, de produção significativa. Manuela Barreto, aqui da Caixa d'Água, doutor Adalberto. Qual o estágio de operação do urânio de Maracás? Manuela, eu acho que tem um certo truncamento na sua questão. Na verdade, nosso urânio é produzido em Lagoa Real. Lagoa Real. O município vizinho a Caetité. É um recurso energético muito importante, embora nós fazemos no Brasil uma operação muito restrita de lavra, porque nós só temos 2 reatores. Isso é um monopólio do governo federal, um monopólio da União, a lavra de urânio, e ele é retirado nesta região. Agora nós estamos preparando para abrir uma nova mina, falo nós, não a CBPM, mas o Estado, para atender o parque de energia nuclear do Brasil, que são 2 reatores, né, Angra 1 e 2. Né? Perfeito. Que é importante essa tecnologia, esse envolvimento. Então, esse urânio é retirado lá do solo, na rocha, é feita uma concentração, um yellow cake, isso é levado para o enriquecimento. Esse enriquecimento é feito no mercado internacional por conta de acordos nucleares do Brasil e com as organizações mundiais, ele é feito no Canadá e na Alemanha, e depois retorna esse urânio enriquecido para alimentar os reatores e produzir energia para o sistema elétrico nacional. Em Maracás, que foi a comparação que foi feita pela Manuela, o que nós temos lá é a produção de vanádio. Vanádio de Maracás. Vanádio, exatamente. Vanádio. E aí nós temos muita satisfação de falar sobre essa jazida, sobre esse depósito, porque esta
é um dos frutos da CBPM, frutos diretos da CBPM nesses 45 anos de trabalho. Uhum. Essa mina tem uma portaria de lavra que é da titularidade da CBPM, e lá nós produzimos o melhor vanádio do mundo. Hoje é considerado uma grife, comparativamente, o vanádio de Maracás, né? Isso já tem uma referência no mercado mundial. Qual a aplicação como do uma referência. vanádio, doutor Adalberto? O vanádio é muito importante e é usado como uma espécie de liga para a produção de aços especiais. Aços que você se submete a grandes esforços de tensões, de esforços de rupturas, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma plataforma que precisa ser ancorada no fundo do mar e que ela está sujeita a grandes tensões e torções por conta do movimento aquático, das ondas do mar, etc, etc. Então, você precisa de aços de alta resistência, de alta durabilidade, de alta resistência à fadiga. Uhum. Então, essas características, que são especificações para fins especiais que os aços vão ser aplicados, são dadas por esses, eu diria, esses condimentos que são adicionados enquanto você trabalha com toneladas de minério de ferro. Na escala dessas ligas, você vai precisar de quilos que são adicionados às toneladas de ferro. É a única manifestação de vanádio no Brasil, não? Não, existem outras ocorrências de menor significado, mas essa mina daqui da Bahia tem um teor muito bom, em média 1,5% de V2O5. Ela tem outros concorrentes na Austrália, um pouco na China, mas esta mina, ela demorou, digamos assim, a entrar em operação, mas depois que entrou em operação, tem sido um processo vitorioso do ponto de vista tecnológico. Nós estamos produzindo hoje superior a 800 toneladas mês, isso dá mais de 10 mil toneladas ano, aproximadamente. No momento, nós estamos numa situação, isso foi uma vantagem muito importante, porque a mina cumpriu num prazo muito curto a sua partida, quer dizer assim, ela tem uma capacidade operacional de alcançar 800 toneladas mês. E aí você sai do zero para chegar a 800. Tem um voo que não é feito abruptamente. Então, por conta dessa situação, a gente diz que a empresa venceu toda a escala de produção conforme planejado e entrou em operação em voo de cruzeiro para comparar com o linguajar da aeronáutica. Doutor Adalberto, Benevides Fagundes, aqui da Barra. Há novas manifestações de diamantes na Chapada Diamantina, doutor Adalberto? Pois é, esse é um daquelas coisas que nos leva à metáfora da bondade divina. Deus chegou aqui e semeou por todo o estado. Aqui um pouquinho de diamante, aqui vanádio, aqui ferro, enfim. Essa é uma das ilações que a gente pode raciocinar nesse momento. Mas essa história é interessante porque o diamante é produzido historicamente na Chapada Diamantina e era um diamante que nós, geólogos, chamamos como um diamante derivado de alguns processos já secundários, né? Tem uma fonte primária que não era aquela do qual você está usufruindo aquele diamante nesse processo de lavras antigas do Chapada Diamantina. Então, de onde foi a fonte desse diamante era a grande pergunta que nós todos fazíamos como geólogos e como técnicos, exploradores, em relação à produção de diamante na Bahia. Sempre achávamos que havia fonte, né? E aí os trabalhos exploratórios acumulativos feitos na Bahia algum tempo atrás veio a resultar na descoberta de diamante primário em Nordestina. Esse fato tornou a Bahia como o primeiro produtor de diamante primário do Brasil. Embora outras ocorrências, outros depósitos estão sendo trabalhados, mas nesse momento nós temos alcançado escalas de produção já significativas, estamos no início de produção, acho que é o 3º ano que nós estamos produzindo. É uma mina comparável a minas que existem de minerais de diamantes primários, como no Canadá, como na Austrália e na África do Sul, que foi pioneira nesse processo de produção de diamantes primários, a ponto de quebrar o ciclo do diamante secundário histórico, as corridas de diamantes que aconteceu na Chapada no tempo
passado, do século nosso passado. Horácio de Matos. Horácio de Matos, e etc. Carlos Paranhos, aqui de Piatã, diz assim, e aí está um pouco muito na sua seara. Quais os cuidados que estão sendo adotados com relação aos impactos ambientais nas zonas de produção mineral? Doutor Adalberto. A mineração hoje, ela obedece uma legislação que é muito rígida. Eu estou falando de minerações de natureza formal, de natureza oficial, chancelada pelo DNPM. Uma mineração não pode ocorrer sem uma titulação formal do Departamento Nacional da Produção Mineral. Uma portaria de lavra tem como requisito o licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental, a depender da escala da mineração, é precedido de um estudo de impacto ambiental. E esse estudo de impacto ambiental é tão disciplinado, tem uma legislação tão específica e é tão, digamos assim, previdente, que você praticamente tem que fazer esse estudo ao longo de um ano. Principalmente para você ter os parâmetros decorrentes de duas estações. A estação do período chuvoso e a estação do período seco. Você tem que fazer coletas de amostra que lhe indique qual o teor dos elementos químicos naquela bacia, para você monitorar depois, quando você começar a lavra, e verificar se está tendo algum impacto, quer dizer, alguma elevação da dispersão desses elementos químicos naquela bacia, que você possa atribuir àquela lavra. É da responsabilidade do minerador controlar, fazer com que esses elementos químicos não se dispersem na direção daquela bacia e, portanto, que mantenha nos limites originais antes da mineração. Perfeito. Então, uma série de detalhes do ponto de vista do licenciamento ambiental a ser cumprido pelo minerador. Isso é previamente a você receber uma licença de operação futura, que vai lhe permitir ir ao DNPM e obter a portaria de lavra. Ser publicada a portaria de lavra. Então, nós poderemos dizer, assim, do ponto de vista pragmático e formal, de que é o seguinte: nós não podemos viver no planeta sem impacto. Qualquer atividade humana, por menor que seja, vai causar um impacto no meio físico. Perfeito. Se são os alimentos que produzimos, nós precisamos alimentar o gado. Precisamos fazer o plantio, precisamos fazer uma convivência com o meio biótico. Né? Para isso, você segue outras regras do ponto de vista ambiental. Isso foi um negócio muito importante que se instalou na sociedade mundial, na sociedade brasileira e na sociedade regional, digamos assim, porque anteriormente se imaginava que o meio físico não tinha responsabilidade pelo seu uso. A introdução disso, do ponto de vista dos custos que isso são necessários para você introduzir no fluxo, no estudo de viabilidade dos projetos, passou a ser obrigatório. Então você não pode desenvolver um projeto hoje, nem analisar a sua viabilidade, se ele não for viável do ponto de vista ambiental. Tá? Então, tem as áreas de preservação. Quero dizer ao meu interlocutor de que há uma preocupação sincera, honesta e forte do legislador ambiental, da busca da história. Há desvios, há riscos, há atividades clandestinas, mas essas atividades devem ser abominadas, né? Vigiadas, fiscalizadas, para que se enquadre na atividade do ponto de vista da correção ambiental. Pronto. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Daqui a pouco a gente volta. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criadouro. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Chegou a fase de se proteger tomando a vacina contra a meningite C e o HPV. Elas já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação.
Ministério da Saúde, Governo Federal. Y vi que tenían a mi amigo amarrado de sus manos y de sus pies y con una venda en su cara. ¿Por qué lo tienen a él aquí? Me dijo, es que ahora lo vas a matar, me dijo. Ya me dijo que él era de la Mara 13 y que ya no me iban a dejar salir. Me llevaron y pues me empezaron a vender con hombres. Guerra de gangues e uma violência constante transformaram os países do Triângulo Norte da América Central em uma das áreas mais perigosas e sangrentas do mundo. Milhares de crianças e seus familiares estão sendo obrigados a se deslocar de El Salvador, Guatemala e Honduras, fazendo o possível para se manterem vivos. A Agência da ONU para Refugiados está presente, trabalhando incessantemente para levar a paz a estas vidas despedaçadas. E com a sua ajuda, podemos dar a essas famílias a segurança que merecem. As crianças em fuga precisam de sua ajuda hoje, antes que seja tarde demais. Voltamos com a Assembleia Entrevista e com Adalberto Figueiredo falando sobre as manifestações minerais aqui no estado da Bahia. Novos projetos em fase de licitação, quais são eles, doutor Adalberto? A CBPM tem uma missão institucional da maior relevância que resulta na minimização de risco, tá? Isso, a CBPM, então, torna-se uma empresa estratégica no processo de desenvolvimento do Estado, porque o investidor, ele trabalha pensando no seu projeto, aonde vai se desenvolver. Ao chegar na Bahia, ele tem uma empresa que funciona já há 45 anos, com um acervo de informações dos mais significativos para colocar à sua disposição. Reunir esse acervo de informações tem um custo significativo. Só para você ter uma ideia, nós temos 100% do Estado com levantamento aéreo geofísico, nas metodologias de levantamento magnético e gama espectrométrico. Então, isso para o minerador, para a atividade da mineração, é um custo relevante e minimizado. É uma infraestrutura que o Estado está disponibilizando. Que ele não vai precisar de gastar mais. Ele já vai gastar no levantamento do projeto, na implantação do projeto, né? Ele pode saltar etapas e acelerar o empreendimento. Então, no momento, como é que a CBPM faz isso? Ela faz isso de forma transparente, de forma pública, mediante licitações que segue o rito da lei estadual, da lei federal, a 9243, a 866. Então, são leis que nós temos a obrigação e cumprimos de forma efetiva. Então, nós estamos elencando duas oportunidades importantes para a oferta ao mercado. Nós estamos com o Caboclo dos Mangueiros, que é um depósito vocacionado para níquel, cobre e cobalto. Ele fica no município de Pilão Arcado. Esse depósito, nós temos uma estimativa de recursos da ordem de 400 milhões de toneladas. É uma jazida que hoje tem chamado muita atenção ao mercado, principalmente por causa da componente do cobalto. O cobalto hoje tem sido uma substância, um elemento químico da maior relevância para as novas tecnologias, para as associações com as baterias de lítio. Então, nós achamos, assim, temos uma expectativa, por conta das consultas que temos tido a respeito, de que esse projeto é muito atrativo para diversas empresas mineradoras e será uma oportunidade de Pilão Arcado ter um apoio no seu desenvolvimento, se de fato nós conseguirmos os investimentos necessários para alavancar esta oportunidade. O segundo cobalto, só interrompendo o senhor, doutor Adalberto, o cobalto de repente é um minério que gera energia. Ele participa das células eletrolíticas, né? Das baterias, das modernas baterias de lítio e que daqui cobalto, a pouquinho vai estar movimentando os automóveis, a frota mundial. Então, é um elemento da nova tecnologia. Perfeito. Assim. E já vimos, você ter uma ideia, as cotações dele hoje no mercado, na Bolsa do Londres, é acima de $50.000 a tonelada. Que loucura! Cobalto, $50.000 a tonelada? As últimas cotações. Claro que os teores e as produções são muito reduzidos, os teores são muito pequenos, mas você vai ter o plus do níquel e cobre associado nessa jazida. Né? Perfeito.
Temos também um projeto que tem chamado muita atenção, já foi divulgado pelo Secretaria de Desenvolvimento, o próprio secretário Wagner já se manifestou entusiasmado sobre esse projeto, que é um depósito de ouro na região, no município de Iramaia, muito próximo do limite com o município de Maracás, que é um depósito de ouro. Esse depósito, nós temos uma mineralização com 2 tipos de minério, um minério mais superficial, que a gente chama de secundário, e um minério mais profundo, que chama o primário, né? Associado com rochas não alteradas. E as nossas estimativas superficiais para esse primeiro momento, nós temos aí em torno de uma estimativa da ordem de 50 mil onças nessa parte secundária. 50 mil onças é um significativo valor. Se comparar uma onça a $1.200 em relação ao ouro, em torno de 1.200, você vai ter um custo de produção, claro, de refino, mas você tem uma margem muito grande para alavancar um projeto. 50 mil onças, quanto é que está custando uma onça? Não faça conta que você vai gostar muito. Mas 50 mil onças, quanto é? $1.200 uma onça? 31 gramas. Que depósito considerável. Então, nós temos essa estimativa, são estimativas de estudos preliminares. Isso requer, por isso é que nós estamos procurando um investidor. Nosso modelo de negócio para essas 2 ofertas é o que nós chamamos de pesquisa complementar com promessa de arrendamento. Né? Então, nós procuramos identificar um investidor que aporte o recurso, porque o Estado não vai gastar $2 milhões com as suas urgências de caixa para produzir ouro. Perfeito, perfeito. E aí vem o investidor e faz o investimento, e aí ele se credencia a obter o contrato de arrendamento. Perfeito. E vai pagar de volta à CBPM um royalty pela produção. Perfeito. E esse royalty é reaplicado em pesquisas. Em pesquisas, em novos investimentos, etc. E com isso, você pode ter certeza que nos últimos 5 anos, as principais minas da Bahia foram implantadas a partir desse circuito feito pela CBPM. Você vai para o níquel de Itajibá, vai para o vanádio de Maracás, o ouro de Santa Luz, a bentonita lá de Vitória da Conquista. Né? Então, o fosfato lá de Irecê. Então, nós chegamos a participar cerca de 20% do valor da produção mineral da Bahia, oriundo do resultado dessas minas. Quer dizer, não, assim, o valor que ela produz em termos de receita, quando jogado na produção mineral do Estado, hoje representa 16% por causa da queda do preço das commodities. Perfeito. Mas nós chegamos a 20%. Então, esses 2 projetos são muito relevantes e estão à disposição do mercado. Eles foram lançados já numa feira em Toronto, no Canadá. E aí está tendo muita repercussão. Nossa expectativa é que ainda esse semestre próximo a gente realize essa licitação a esse respeito. 45 anos da nossa CBPM, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Qual é o sentimento com o qual o senhor convive? Um sentimento assim de muita entusiasmo. Eu diria que é a palavra mais marcante. Eu, quando entrei na CBPM em 78, e uma geração de geólogos, meus colegas, né, e vários outros companheiros da economia, da administração, vários outros profissionais, e aí todo o pessoal de nível médio, os técnicos. Então, quando nós olhamos assim, começando lá em 78, a empresa nasceu em 73, era tão jovem quanto nós, né? E nos miramos nos espelhos e disse, pô, fiquei velho aqui dentro, né? Só que a empresa ficou jovem. Quer dizer, 45 anos de uma organização, agora que ela está madura para os grandes voos. Né? Verdade. Agora que a empresa está pronta, está amadurecida, tem um know-how, tem uma experiência, tem um conhecimento, tem um acervo de informações que é um capital fabuloso para se destinar aos grandes voos. Né? Então, nossa geração cumpriu essa tarefa e por isso nos sentimos muito assim, compensados com esse esforço, né? Com essa vivência, com ter dedicado a vida a esse projeto. Né? A CBPM, antes de tudo, também foi uma escola de gestão, né? Porque formou muitos quadros que foram para a administração pública do Estado da Bahia
e que deram contribuições em outras áreas. Eu próprio tive a oportunidade, você se lembra dessa história, de participar de outras posições no governo do Estado. Então, não foi só a questão mineral que a CBPM se contribuiu diretamente nisso. Nós realizamos nesse período cerca de 400 projetos. 400 projetos estão catalogados, todos disponíveis para qualquer usuário. São 3 volumes que a gente tem a ficha de cada um dos projetos. Temos 100%, já comentei sobre isso, do levantamento aerogeofísico do Estado, gama espectrométrico e magnetométrico. Claro, uma parte dele com auxílio da CPRM, que é uma parceira nossa muito importante, do Serviço Geológico Nacional. Então, isso dá uma perspectiva de perenidade do projeto CBPM muito importante, porque é um projeto da maior contribuição para o conhecimento do meio físico do Estado, né? Nós vivemos ao longo dessa experiência, você imagina que na Constituição de 88 foi extinto o IUM, o Imposto Único sobre Minerais. Naquele momento, a CBPM viveu um estresse muito forte, porque muitos estados, numa emergência, porque tinha desaparecido a fonte de manutenção do sistema, extinguiu o Imposto Único sobre Minerais, e aí saíram extinguindo as várias empresas que havia nos seus respectivos estados. Eu acho que foi assim, uma medida assodada, porque a própria Constituição de 88 gerou uma outra opção, que é a compensação dos royalties da mineração, para que os estados pudessem fazer uso dos recursos oriundos do uso dos recursos da energia hidroelétrica, do petróleo e gás, um percentual, né, e da própria mineração, para realimentar o sistema, que foi a nossa grande, digamos assim, saída na Constituição de 89, no Estado da Bahia, quando nós fizemos um movimento importante com o Constituinte Estadual para fazer o retorno dessa aplicação de 1/3, 40% desse recurso, para o sistema estadual de fomento e pesquisa mineral. E esse recurso vem sendo mantido com um certo respeito. No momento nós estamos com apenas 5%, infelizmente houve um crescimento do montante, porque cresceu a mineração, cresceu o potencial hidroenergético, então os 5% vem sendo operacionalmente, se diria assim, para manter esse funcionamento do sistema, né? Para desenvolver os projetos, continuidade dos projetos de pesquisa. Então, nesses 45 anos, o acervo de produção é muito grande, a sociedade baiana precisa conhecer esse acervo e fazer uso. É verdade, é verdade. Especialmente o minerador, porque ele tem aqui agora um grande handicap de tocar para frente. Por isso, nós imaginamos que a CBPM deverá ter mais 45 anos para frente, em função do capital acumulado. E produzir outros Adalbertos por essa estrada fora. Aliás, um registro que é fundamental que eu deixe aqui, que na Constituição de 89, esse velho soldado da mineração baiana aqui estava nessa casa, no gabinete do deputado Sebastião Castro, secretário-geral da Constituinte Estadual. Na luta da... Prazer enorme dividir essa bancada com o senhor. Estou às suas ordens. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado por sua atenção. TV Assembleia, a TV da Casa do Povo,